Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender a fazer comparação de frações. Então, existem duas situações de comparação de frações. Uma delas é quando a gente compara frações de mesmo denominador, quando os denominadores são iguais. Nessas situações, a gente usa a estratégia de comparar os numeradores. Então, vamos ver aqui esses dois exemplos. A gente tem aqui a fração 2/5 e eu quero saber se essa fração é maior, menor ou igual a 3/5. Quando elas têm os mesmos denominadores, a gente faz só a comparação entre os numeradores. Então, vamos observar aqui nesse desenho. Eu tenho o exemplo da fração 2/5, eu tenho um inteiro dividido em 5 partes, onde eu peguei duas partes, então eu tenho a representação pelo desenho da fração 2/5. E eu tenho um inteiro dividido em 5 partes, onde eu peguei 3 partes. Então, é a representação pelo desenho da fração 3/5. Olhando no desenho, eu consigo perceber que a fração 3/5 ela é maior do que 2/5. Então, eu peguei mais pedaços quando eu peguei 3/5 do que quando eu peguei 2/5. Então, aqui eu tenho nitidamente que a fração 2/5 é menor que 3/5, ok? Nesse outro exemplo, eu tenho dois inteiros divididos em 7 partes iguais. Na primeira figura, eu peguei 4 das 7 partes, então a primeira figura me representa a fração 4/7. E na segunda figura, eu tenho também um inteiro dividido em 7 partes iguais, onde eu peguei 3 partes. E eu tenho a representação da fração 3/7. Olhando no desenho, eu percebo também nitidamente que a fração 4/7, né, é maior do que a fração 3/7. Observa que eu peguei mais, né, uma quantidade maior quando eu peguei referente à fração 4/7 do que quando eu peguei as partes do inteiro referentes à fração 3/7. Então, nesse caso, quando os denominadores são iguais, é só eu comparar os numeradores. 4 é maior que 3, então 4/7 é maior que 3/7. Nesse primeiro exemplo, numerador 2 é menor que o 3, então 2/5 é menor que 3/5, ok? Agora vamos ver como que a gente faz quando as frações têm denominadores diferentes. A gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, eu preciso reduzir ao mesmo denominador. O que é reduzir ao mesmo denominador? É transformar todos os denominadores num mesmo número. Todos os denominadores vão ser iguais. Como que a gente faz isso? Ou eu acho um múltiplo comum entre os denominadores, né? E aí a gente vai aplicar aquela estratégia de achar os múltiplos dos números naturais que a gente já aprendeu, ou então achando o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, o famoso MMC que a gente também já aprendeu. A gente vai focar mais nesse método, achando o MMC, porque a gente vai usar bastante esse tipo de procedimento quando a gente estudar a operação com frações, né? Quando a gente for fazer adição e subtração de frações. Então, a gente vai focar nesse método aqui. E depois que eu reduzir ao mesmo denominador, aí eu vou calcular qual vai ser o meu novo numerador. Então, primeiro exemplo, eu quero saber se 2/3 é maior, menor ou igual a 5/8. Então, vamos observar primeiro a figura. Aqui eu tenho a representação da fração 5/8, um inteiro dividido em 8 partes, onde eu peguei 5 partes. E aqui eu tenho a representação da fração 2/3, o inteiro dividido em 3 partes, onde eu peguei 2 partes. Comparando as duas figuras, eu percebo que eu peguei um pedaço maior na fração 2/3. Então, olhando aqui na figura, eu consigo perceber que 2/3 é maior do que 5/8. Agora, como que a gente vai fazer isso calculando? Então, vamos pegar pelo primeiro exemplo, reduzindo ao mesmo denominador. Então, a gente vai fazer pelo MMC.
Eu tenho aqui o denominador 3 e o denominador 8. Então, eu vou achar o MMC entre 3 e 8. Então, a gente fazia pelo método da fatoração. Primeiro, eu começo dividindo por 2, eu verifico se tem algum número aqui que dê para dividir por 2, então aqui tem o 8, então eu vou começar dividindo por 2. 3 não dá para dividir por 2, então eu copio o 3. 8 dividido por 2 dá 4, então vou pôr 4 aqui. Ainda dá para dividir por 2, ó, o 4 dá para dividir por 2, então eu coloco 2. 3 não dá para dividir por 2, eu copio. 4 dividido por 2 dá 2. Ainda eu consigo dividir por 2, ó, o 2 aqui. Então, eu coloco 2. 3 não dá para dividir por 2, então permanece o 3. E o 2 dividido por 2 dá 1. Por 2 eu não consigo mais dividir, agora é por 3. 3 dividido por 3, 1. E 1 permanece, né? Porque eu não consigo dividir 1 por 3. Quando os resultados aqui são todos 1, então acabou. Agora eu vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência. Eu multiplico 3 vezes o número 2. Então, eu vou ter aqui 2 elevado à terceira vezes 3. Isso daqui vai ser... O que é 2 elevado à terceira? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3. Então, o MMC entre 3 e 8 é 24. Então, o meu novo denominador, nesse caso aqui, vai ser 24. E aqui vai ser 24. Ok? Já reduzi ao mesmo denominador, tá vendo? Ficou todos os denominadores ficaram iguais. Agora, como que eu vou descobrir o meu numerador? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 24, eu vou dividir por 3, 24 dividido por 3 dá 8, certo? E o resultado eu vou multiplicar por 2. 8 vezes 2 dá 16. Então, o meu novo numerador, que eu vou colocar aqui, vai ser 16. Vou fazer a mesma coisa com a fração 5/8. 24, eu vou dividir por 8. 24 dividido por 8 dá 3. E o resultado 3, eu vou multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. Então, nessa fração, o meu novo numerador vai ser 15. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou comparar os numeradores. 16 é maior do que 15. Então, isso quer dizer que a fração 2/3 é maior do que 5/8, ok? O que eu fiz aqui, ó? Transformei o denominador num denominador comum, ou seja, reduzi ao mesmo denominador todas as frações. Aí, para eu achar o novo numerador, peguei o denominador, dividi pelo 3, que é o denominador da fração original, deu 8. O resultado 8 eu multipliquei pelo de cima. 8 vezes 2, 16. Então, meu novo numerador nessa fração vai ser 16. Essas duas frações aqui são frações equivalentes. Esse procedimento que eu fiz, eu achei a fração equivalente à fração original. Agora, eu vou pegar
o 24, vou fazer o mesmo procedimento com 5/8. 24 divido pelo de baixo, que é o 8, resultado dá 3, e o resultado eu multiplico pelo número de cima, que é o numerador, 3 vezes 5, 15. Então, meu novo numerador da fração 5/8 vai ser 15. 15/24 é uma fração equivalente a 5/8. Então, vou comparar agora os numeradores, porque os denominadores ficaram iguais. 16 é maior que 15, então 2/3 também é maior que 5/8. Ok? Agora, vamos fazer um outro procedimento que chama multiplicação cruzada. Nesse procedimento, eu vou multiplicar em cruz e aí eu vou comparar só os numeradores, tá? Então, eu vou primeiro fazer. Aí a ordem não importa, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui, ó, 8 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E 3 vezes 5, 15. Repara que eu estou colocando o resultado do lado de cima, né? Que é o lugar onde ficam os numeradores. Agora, eu vou comparar os numeradores. 16 é maior, menor ou igual a 15? 16 é maior que 15. Logo, 2/3 também é maior que 5/8. Ok? Os procedimentos, qualquer um dos dois que vocês adotem, estão corretos, tá? O que a gente vai trabalhar bastante é esse procedimento aqui de achar o MMC para reduzir ao mesmo denominador, depois dividir pelo de baixo e multiplicar pelo número de cima, tá? Esse procedimento a gente usa bastante na subtração e adição de frações, tá? Mas os dois procedimentos estão corretos quando a gente quer comparar se uma fração é maior ou menor do que outra e os denominadores são diferentes, ok? Bom, é isso. Chegamos ao fim. Obrigada e até o próximo vídeo.